E aí, Cris, tudo bom? Val, pera aí que eu não tô conseguindo te incluir aqui. Filipinho. Deu aí. Aí, foi. Tava dando, sei lá, tô dando erro. Peraí que eu tô pondo aqui Ossos pra... do orifício. Eu me Olá, dei a. pessoal. Olha que delícia. Eu só tô com água aqui. Deu sede, Poxa, deu e muita sede. eu ganhei uma cervejinha do meu irmão. É? Boa. Mas eu ainda não tomei. Eu tô muito natureba aqui. Oi, pessoal. Tô tentando ver a luz aqui. Tá no Tá ficar ótimo. amarela, mas o negócio é... Eu tenho que mudar o cenário, então. Não, ficou bom. É. Pior que eu não dá para mostrar, mas eu tô com três gatos aqui ao redor, tentando se aproximar. E o cachorro, eu espero que não dê problema. Ah, tá de boa. E Porque eles aí, estão eles estão aqui de plateia, eles estão querendo participar aqui. Olha lá. boa. Muita gente bonita, muita gente bonita. Tem que pôr meu óculos para ver quem tá aí, hein? Pra Com ficar intelectual. coraçõezinhos. Tá bom o som? Tá Davi, dando pra ouvir legal? tá dando aí, pessoal? Davi, Cris, Carmen Lúcia, André, Miriam, Julinha, Sidney, é isso? Fê, É. quem mais? Natália, Érica, Andreoli, Cristina. Filipinho. E Gente, esse tudo Felipe bom, Andreoli, pessoal? Vamos chegando, esse vamos Felipe chamando os Andreoli é amigos aí o, para participar da live. esse Felipe Andreoli não é o Andreoli da Globo, tá? Nem do Angra, é um terceiro, uma terceira versão. Ah, é? E aí, Você pessoal, tá acredita? muito frio aí onde vocês estão? Vocês estão ouvindo bem o som? Prontos aí para entrar no universo das comédias de Shakespeare? Dá mais um minutinho e a gente já começa. É, Turma, a gente tá abrindo um canalzinho lá no YouTube também para botar as lives, tá? sim. Então, a gente vai começar a divulgar aí em breve. Tem um material novo aí que a gente tá fazendo uma legenda também, de um bate-papo que a gente fez com um ator e diretor britânico. Estamos chique. Em Estamos breve. chiques. Olha, estamos chiques com a presença da minha querida professora Cláudia Dornbusch. Estou vendo ela aqui, que é Ó, maravilhosa. E ó, a gente fez um bate-papo super legal, pessoal, com um ator e diretor britânico. Nosso papo foi em inglês, foi muito gostoso. Será que a gente já fala o que é ou deixa a surpresa? pode falar, acho que pode A gente... falar. Então, a gente fez um papo super legal com um diretor chamado Robert Miles. Robert Miles, é. E ele está fazendo um encontro online de atores do mundo inteiro, de várias partes do mundo, e eles estão lendo todas as peças do Shakespeare. Daniel, você fala o nome. The Show. Val, deu Você uma tá me ouvindo, travadinha. Dani? Deu uma travadinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo agora? Vocês ouviram o que eu Tá, falei? tá bom. Não sei.
Melhor, eu pelo menos travou aqui. Dá uma repetidinha, acho melhor. Então, só para avisar vocês que a gente fez uma conversa, um bate-papo super legal com um diretor inglês chamado Robert Miles, que está fazendo um encontro virtual com atores do mundo todo para ler Shakespeare. Tá dando aí, Dani? Tá dando? E Tá, agora tá bom. Um programa super legal que chama The Show Must Go Online. O Daniel descobriu esse evento maravilhoso, né, Daniel? É muito legal. Os caras estão fazendo todas as peças online, de todas as 38, acho que já fizeram umas 8, 9, sei lá. E incrivelmente o negócio fica bom. Assim, é surpreendente, né? Porque é uma visão completamente nova e muito distante do que Shakespeare um dia planejou. Mas ficou muito bom assim, o resultado. E como é o texto original, vale muito a pena para sentir um pouco do entrar em contato, né, com a obra do cara e tal. Muito, muito legal. The Não, show must go. E o legal é que tem atores do mundo todo, né? E eles fazem a leitura ao vivo e depois a leitura fica disponibilizada, né? Depois fica Tá tudo lá no YouTube. Para todo mundo poder. Eu tô vendo aqui onde eu ponho minha câmera. Para todo mundo poder verificar. Então, assim, vale muito a pena conhecer o projeto. É só entrar no site deles, que eles têm todas as peças, você pode assistir. E, inclusive, tem uma coisa muito legal, que eles fizeram uma versão de uma obra que é o Star Wars. É a obra do Star Wars. São alguns filmes do Star Wars transpostos para o verso shakespeariano. Tá dando aí para ouvir, gente? Não sei se tá travando. Tá bom, tá bom. Tá. Bom, para mim então, tá tudo bem. Aí o que acontece? Ficou maravilhoso, porque você tem Darth Vader, você tem Luke Skywalker, Obi-Wan falando no verso shakespeariano. E eles fizeram essa leitura também, então ficou maravilhoso, assim, vale muito a pena de vocês conhecerem também, né, Dani? É muito legal mesmo. Vamos começando então. Vamos. Sobre nosso tema de hoje aqui, vamos falar sobre as comédias, né, de Shakespeare. No geral, né, eu acho que no primeiro contato, assim, Shakespeare acaba sendo um cara muito lembrado pela tragédia, né, por seus dramas, Hamlet, Macbeth, pelo horror, né, que a gente falou semana passada. São elementos genuinamente de Shakespeare, né? Mas a comédia tá tão entranhada no teatro dele quanto o drama e quanto o horror. E é sobre um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Não só citar e conversar um pouco sobre as peças originais ali, como Muito Barulho por Nada, como Medida por Medida, Sonho de uma Noite de Verão, que não só tem características de comédia, mas de fantasia e tal. A gente vai falar também um pouco sobre tudo que isso influenciou, né? Principalmente na cultura pop, que é o que a gente tem um pouco mais de acesso, né? No cinema e até mesmo um pouquinho aí de história em quadrinhos e tal, e outras mídias. Então, acho que abrindo o papo aí, Val, o que você enxerga aí que sejam elementos, né, muito próprios aí da comédia de Shakespeare e o que isso acabou influenciando aí ao longo do tempo? Bom, a obra dele, é como a gente vem falando em todas as lives, né? Ela é referência em todas as épocas, né? Ao longo da história e em todas as partes do mundo. Então, a gente tem todo tipo de apropriação, de adaptação, de encenação das peças do Shakespeare, né? Eu tô ouvindo um eco, mas tá rolando, né? O som normal, tá? Tá. Então, aí o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem algumas comédias que são muito conhecidas do Shakespeare, né? E eu acho que das mais conhecidas
é Sonho de uma Noite de Verão, que é uma peça que mistura elementos de variados lugares. Então, a peça se passa em Atenas, mas ela tem fadas, elfos, o rei o rei dos elfos, a rainha das fadas. Ele tem elementos da própria realidade do Shakespeare. Ele mistura um monte de... Ele pega mitos gregos também. Aí ele fala do teatro, você tem encenação, você tem uma peça de teatro sendo feita por personagens muito engraçados, que são assim, como se fossem carpinteiros, um tecelão, pintor, pedreiro, como se fossem esses trabalhadores mais simples que vão encenar uma peça de teatro. Então, é uma peça fantástica para você fazer, tanto com jovens, crianças, adultos, porque ela é muito mágica, né? Ela tem o Puck, que é um dos personagens mais interessantes e travessos que a gente tem, né, no universo. Se a gente fosse fazer uma comparação bem grosso modo, tá, gente? Mas uma comparaçãozinha assim com o nosso Saci Pererê, entendeu? Que faz estripulias. Então, o Puck também faz isso. É verdade. A gente teve uma pequena cena do Puck, né, que eu postei no Instagram, que foi feita por 3 alunas minhas, a Camila, a Julinha e a Adriana, que a gente acabou montando essa peça há uns anos atrás. Então, assim, você tem essa peça, que é essa mistura louca. Você tem, por exemplo, Muito Barulho por Nada, que é uma peça onde você tem já um trato com a palavra mais refinado e mais, assim, ácido, porque você tem 2 personagens românticos, a Beatriz e o Benedito, que odeiam, mas na verdade eles se amam. E eles acabam falando, não, são muito rápidos, pensam muito rápido. Um fala, o outro responde, o outro provoca, o outro joga. Então, é uma peça da palavra nesse sentido. E o interessante é que é uma peça que é cheia assim, de enganações, de um atrás do arbusto. Isso tem tanto na comédia quanto no drama, na tragédia, que é pessoas atrás do arbusto, pessoas atrás da cortina, pessoas vestidas de outra coisa, pessoas disfarçadas. Então, esses elementos são elementos muito usados, não só na comédia, mas no teatro, né? O Shakespeare usava de maneira magistral. Então, troca de identidade, mulheres disfarçadas de homem, entende? Então, você tem muito essa coisa do disfarce, você tem, por exemplo, uma comédia, que é a Comédia dos Erros, só para falar dessa, daí eu te passo a bola, da Comédia dos Erros, que é uma das coisas mais engraçadas e que você cai no chão de tanto rir, porque você tem 2 irmãos gêmeos separados por um naufrágio, cada irmão gêmeo vive numa cidade diferente e cada irmão gêmeo tem um criado que também é gêmeo do outro criado. Então, é o tipo de coisa absurda que como que explica isso? E quando uma dupla de irmão e criado chega na cidade do outro, acontece todas aquelas trabalhadas dos amigos de um encontrarem o outro, aí um recebe dinheiro e na verdade era para o outro receber. Entendeu? Então tem uma série desses quiprocós, né, que a gente chama em comédia, né, de quiprocó, onde você tem que o Shakespeare usa, né, de uma maneira muito brilhante, muito inteligente. E as comédias ficam engraçadíssimas, né? Não, eu acho que é absolutamente isso, assim. O humor do Shakespeare como toda obra, né, permanece bem vivo e tal, bem divertido, muito atual. E eu gosto muito de avaliar, assim, e de interagir com coisas muito antigas, né, como o teatro dele. Eu gosto de interagir de trás para frente, né? Então, pegar elementos que hoje são muito característicos dentro do nosso humor, ou do nosso terror, ou das nossas tragédias e dramas,
e tentar fazer essa conexão com a obra dele de mais de 400 anos aí. Sim. Particularmente sobre o humor, e usando como exemplo essa questão da comédia dos erros, né, dos gêmeos com a identidade perdida parcialmente ali dentro da peça e tal, já fazendo a conexão com Chaves, né, Chapolin, Chaves, etc. Tem um episódio super famoso do Chapolin, que é de dois gêmeos, que é o personagem do Kiko, que faz eu esqueci o nome dele, Carlos Villagrana, se não me engano. Ele faz o mesmo ator faz ali dois gêmeos dentro de um teatro. Eles são atores, dançarinos e tal, dentro do episódio, e eles têm essa série de reviravoltas, essa série de confusões aí, e identidades perdidas ali, porque a esposa de um deles se confunde com o outro, beija o outro, e toda aquela coisa super bobinha, assim, e tal, mas é muito característico do Shakespeare, né? E o que a gente conhece como Chaves, né, que é o Chespirito, o Roberto Gomes Bolanhos, ele era chamado de Chespirito porque, na verdade, era um diminutivo de Shakespeare, aquilo era uma adaptação de um apelido Shakespearito, porque ele era um dramaturgo, um escritor, genuinamente ali um roteirista, inclusive muito influenciado por clowns, né? O Chaves é um clown, né? Claramente, assim, é ágil, confuso, né? É aquele clown Augusto próprio, né? Abobado, todo mundo, que é muito particular também. Tem alguns personagens de Shakespeare, né, que seguem essa tendência, essa estrutura, né? Então eu gosto de ver que, por exemplo, o Chaves é um negócio que influenciou diretamente a minha geração e de muitas outras pessoas, e é um negócio que carrega um espírito shakespeariano muito forte. E eu gosto muito de identificar isso, né? Eu acho que o Woody Allen, por exemplo, ele trabalha muito a questão do Shakespeare, assim, nas comédias e também nos dramas dele. Ele fez uma adaptação, uma modernização do Sonho de uma Noite de Verão. A peça, né, para quem conhece, tem uma confusão de casais ali, né? Uma Uma troca troca. de casais, uma troca de casais. E É um no filme do clássico, né? Woody Allen se chama Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão. Em português, em inglês, o sentido é mais ou menos o mesmo. E rola uma troca de casais também, só que é uma troca de casais no sentido adulto, assim, né? E eles escondem, é um negócio super obscuro na história deles, assim. E o Woody Allen, ele confesso, né, também um fã aí da dramaturgia do Shakespeare, né? Então, assim, são diversos exemplos. É muito fácil identificar elementos do humor de Shakespeare em comédias românticas, em high school movies aí, né? Tipo aquele Sim. filme Ela é o Cara, o filme de 2006 aí. Aquilo é baseado em Noite de Reis, onde uma mulher se fantasia, né, de homem para legitimar ali alguma ação, enfim, dentro da peça tem uma lógica ali, e no filme é igual, ela precisa se transformar num homem para ir para uma faculdade, para jogar no time da escola lá de futebol e tal. Então, você vê que em 2006 ainda existia um conceito, ainda existe, né? Um Não, ainda conceito, existe, ainda existe. precisa, por exemplo, para jogar futebol, né? O pessoal fala, a Marta joga futebol como um homem, né? Porra, ela joga futebol como mulher, só que bem, né? Joga muito bem. Joga E aí, muito bem. o homem, né? Então, é muito louco isso. Você falou, esse filme, o interessante é que todos os nomes dos personagens permanecem. Você consegue identificar todos os personagens, são exatamente o mesmo, né? Uma coisa interessante que você falou do Woody Allen e que o Shakespeare tem, que a gente não tem muito essa noção, porque a gente acaba ouvindo as traduções, né? O Shakespeare, ele é muito sexual, então ele faz trocadilhos, tudo tem, muita coisa tem duplo sentido, muita coisa
tem relação com a parte sexual, porque ele falava para plateias populares e ele era um cara que dialogava diretamente com o povo. Ele era altamente popular. As peças dele faziam sucesso e ele foi um case de sucesso, se a gente for usar uma terminologia moderna, né? Ele foi um cara de sucesso até o final da vida. Ele viveu muito bem, ele teve patrocínio da rainha, do rei, entendeu? Ele conseguiu permanecer a vida inteira dele trabalhando. Lógico, tinha a peste, os teatros eram fechados. É até engraçado que você consegue ver naquele filme Shakespeare Apaixonado, você consegue ver essa coisa, passa lá avisando que os teatros foram fechados, aí todo mundo cancela a peça. Dali no dia seguinte, daí volta todo mundo para assistir a peça, entendeu? Então tem essa brincadeira, que é uma brincadeira, mas a gente mesmo está vivendo a questão da pandemia agora, e eles viveram a questão, né, da peste naquela época. Então tinha essa coisa de fechar e abrir os teatros. E no caso das comédias, a gente tem, ele usa todos esses artifícios de comédia, entendeu? Então, duplo sentido, esconderijo, troca de identidade. Na Comédia dos Erros que eu estava comentando, tem inclusive um final com revelações, assim. Todos se encontram, todos revelam o que aconteceu no passado. Então é muito engraçado, é muito divertido. Tá dando pra ouvir aí? Tá bom. Eu tava querendo ver se a gente... Ah, olha aqui, ó, o pessoal conversando. Shakespeare in Love, né, Cláudia? Exatamente. Esse filme, gente, eu acho que é maravilhoso, porque ele dá referências da época, ele mostra como era a estrutura do teatro lá, ele mostra como era fisicamente, ele mostra os ensaios, é muito divertido, é muito legal. Vamos ver aí olha só quem tá aqui. Regiane, Thaís, a Carol, a Ana, Walter, quem mais? Pedro Ivo, Karina, Claude, Ade. Olha aí, muita gente. Tem uma coisa que o Shakespeare Apaixonado, inclusive, é curioso isso, não que eu acho que isso importa, tá? Mas a Gwyneth Paltrow, ela ganhou o Oscar de melhor atriz naquele ano. Sim. E de novo, isso não legitima que o trabalho tenha sido bom ou não. Ela ganhou o Oscar em cima da Fernanda Montenegro, no Central do Brasil. Eu gosto muito do trabalho dela nesse filme, mas eu acho que naquele ano merecia a Fernanda Montenegro. Mas aí a gente na minha opinião também, é um trabalho muito mais nossa primeira atriz indicada ao Oscar, né? Por Central do Brasil, né? Então, da mesma maneira que esse ano, eu também acho que Democracia em Vertigem deveria ter ganho. A gente sabe como o Oscar funciona e tal, então, por isso que eu já falei que não acho que isso seja algo importante ou que legitime ali um trabalho ou outro, né? Um troféu da indústria americana beneficiando a própria indústria e deixando alguns convidados ali extraordinários entrar. Esse ano, por exemplo, ganhou o Parasita e tal, enfim. Sim. Mas o Parasita acho que ganhou porque não havia outra possibilidade dele não ganhar. De tão fantástico que bom, eu pelo menos achei. O Parasita, o Parasita é um filme que, e até aparece isso no próprio filme, existe uma imagem do Hitchcock no filme, né? E o cara, o diretor, né, o Bong Joon-ho, ele é um cara que estudou cinema, super apaixonado ali por Hitchcock. O cinema coreano tem muito disso e tal. E aparece em um determinado momento um livro com a foto do Hitchcock, assim, que era um cara que seguia muito, né, ali algumas características de Shakespeare. E eu acho que o Parasita é um filme que traz muitos elementos shakespearianos, não querendo desviar da comédia,
Mas aquela questão de todo mundo mentindo para todo mundo o tempo todo, as pessoas infiltrando. E ainda a reviravolta no final com um personagem que você nem sabe que existe. Total. O Isso é personagem esse. aparece e muda tudo. Não, é absolutamente shakespeariano, né? É. E você vê, funciona, né? Porque a gente está em 2020 e o negócio colou, né? É um roteiro que funcionou. E o Parasita tem muitos momentos. Ele trata majoritariamente ali do drama, da miséria, da desigualdade, mas ele é um filme engraçado em muitos momentos, assim, porque Sim, você entra na onda da família, né? Você fala, então vamos lá, então vamos invadir a casa dos ricos e vamos ver o que dá. A Mari citando aqui filmes injustiçados, né? É bem isso mesmo, o Amor, o Roma, né? Total. Mas isso é outro. Outro assunto, a gente faz outra Vamos live. ruim. Olha, Mas, uma coisa que eu queria falar é que, assim, a gente tem com muitas variantes de adaptações. Eu queria só comentar com vocês, por exemplo, tem uma versão, olha que interessante, tem uma versão brasileira da Adriana Falcão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A Adriana Falcão fez ela pegou a peça de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão, e ela transformou num texto, né? Na verdade, ela transpõe a história para o Carnaval da Bahia. E aí ela cria todos os personagens dentro do universo do Carnaval da Bahia, né? eu tava no elenco dessa peça aí quando a gente montou. Exatamente, o Daniel fez essa. A gente fez uma coisa louca, porque a gente adaptou para teatro o texto que ela havia adaptado pro texto escrito, né? E uma das coisas maravilhosas... Então, assim, vale muito a pena conhecer. Quem tiver afim, ó, da Adriana Falcão, é maravilhoso. Um dos pontos centrais que eu acho que vale a pena depois a gente fazer uma live sobre isso, que a gente já comentou, que é falar sobre a adaptação. Porque o Shakespeare era um adaptador. Ele não criou nada. Ele pegava elementos que ele ouvia, quer dizer, ele criou tudo. Ele criou um universo maravilhoso. Mas ele pegava elementos de histórias que ele conhecia, adaptava e transformava em peças incríveis, né? Então, ele era um cara, um homem de teatro, um homem que escrevia para teatro, para a companhia de teatro dele, entrava em cena e falava os textos. Então, isso é um pouco diferente de você escrever, sabe, na sua casa, no seu escritório, você vai lá e tem uma ideia, escreve, mas outra coisa é você escrever, testar no palco. Escrever, testar no palco. Isso dá uma dinâmica para as peças do Shakespeare que são, assim, fantásticas. Que não tem igual, né? Quer dizer, tem alguns que se aproximam, que são geniais também, como Molière, que é um dramaturgo francês que tem peças muito conhecidas, que eu acho que vamos dizer, nessa questão da comédia, um papa também, mas do Shakespeare são muito interessantes por essa dinâmica, né? Vai lá, Dani, aí depois eu falo mais uma coisa. Não, eu acho que é aquilo que a gente fala, né, sobre a cultura que a gente fala da nossa aqui, porque é que temos propriedade para falar, mas acho que o próprio papo com o Robert Miles, né, ele falou sobre isso, né? O Shakespeare, Fernando, eu vou falar sobre isso aí que você está falando também. Hold on. O Shakespeare, ele é genuinamente um cara do palco, e a melhor forma de apreciá-lo é você sendo um espectador sentado e curtindo aquilo, né? Seja num filme, seja vendo a peça ali. Hoje em dia o cinema acaba sendo um veículo prático, né, de chegar e extremamente prazeroso de chegar na obra dele. Mas seja no teatro também, e eu acho que isso influencia até mais ainda no humor, porque
o drama, né, ele ainda pode te comover um pouco mais ali pelas palavras que estão sendo, que estão escritas ali, imóveis e inofensivas, né? Agora, o humor, ele demanda ali todo um ritmo, uma sequência de acontecimentos ali, equilibradas da forma mais correta possível, e o humor, ele varia muito de país para país, diferente também um pouco da tragédia, que a tragédia eu acho que ela segue um padrão um pouco mais linear, assim, minha visão, né? O mundo, ele se identifica muito fácil com a tragédia, por exemplo, Parasita, né? É um filme sul-coreano, uma cultura que não tem nada a ver com a nossa, e a gente se identifica. Só para falar disso, a Cláudia escreveu aqui que é uma comédia de costumes, né? Que o Parasita é uma comédia de costumes. É isso aí. Costumes também, né? E só um adendo. A Érica falou que ela pede reconhecimento da adaptação dela, porque foi ela que adaptou esse texto aqui, que deu um trabalhão, né? Boa. Mas vai lá, Dani, vai lá. Não, eu acho que... E aí eu passo para você aí. O que você acha do... Você vê que o papel do ator... Isso a gente concorda, né? Que o papel do ator e da montagem, do diretor, etc., para que a peça funcione é fundamental. Você acha que no humor isso acaba tendo um pouco mais de peso? Demanda-se ainda mais ali que aquilo seja consumido por um espectador e não por um leitor? Eu acho que sim. Ó, eu tô segurando aqui que a minha gata tá tentando interagir comigo aqui, mas tá difícil. Então, eu acho que o humor, ele requer... Ele usa de vários artifícios, ele não é tão óbvio. Não que a tragédia ou o drama sejam óbvios, mas a gente automaticamente se identifica com a dor, né? Agora, o humor, ele é muito cerebral, ele requer, ele propicia visões diferentes conforme a sua referência. Você pode, às vezes, enxergar uma cena de uma maneira muito explícita e imediata, tropeçou, bateu na porta, aconteceu tal coisa. Mas aquilo, dependendo do seu referencial, aquilo tem outro desdobramento de crítica. Então, é como, por exemplo, eu dei aula essa semana e aí as crianças fizeram uma série de coisas, daí eu falei assim, vocês sabem que vocês fizeram uma crítica social? E eles, uma crítica social? Nós fizemos uma crítica social? Fizeram, entende? E aí a gente discutiu sobre isso, mas a princípio elas estavam só criando uma cena, mas aquilo bateu de uma maneira muito significativa. Então, a comédia trabalha com esse elemento da inteligência, da coisa sagaz, entende? Rapidez, é tudo rápido. Por isso que o Shakespeare é tão interessante, porque ele acontece uma coisa, depois acontece outra, depois já vem tal coisa, depois tem um outro elemento disfarçado, depois... Então, tudo é muito rico, né? A comédia dele é muito rica. Então, vai rolando. Pessoal, tá tudo bem aí? Alguém falou que travou, mas acho que não, né? Não, tá rolando, já né? voltou. Eu concordo. Eu acho que o humor, ele é um veículo... Se existe algum tipo de resistência, né, para apreciar a obra de Shakespeare ou qualquer outro dramaturgo ou escritor mais antigo, né, por uma linguagem ali um pouco mais antiga, o volume de um diálogo maior ali, um pouco menos ágil, talvez. Eu acho que na comédia essa resistência é menor, né? Porque eu vejo que o humor do Shakespeare, ele dialoga muito, muito bem mesmo com o mundo atual, assim, é bem fácil, e acho que alguns exemplos que a gente citou, vou citar alguns outros, é muito fácil de trazê-lo para o presente, né? Se você, por exemplo, trouxer o Hamlet para o tempo presente, se você trouxer ali integralmente aquele texto e tal, você está falando de um resultado de 4 horas na tela, né? É outro, realmente, é inegável, isso é outra dinâmica, né?
Mas a comédia não. A comédia ela tem um timing ali de palco de 2 horas. Enfim, ela tem um ritmo e funciona muito bem, né? Na verdade, eu acho, Dani, por exemplo, eu levei uns alunos, a gente acabou vendo, eu até comentei com você, a gente viu Sonho de uma Noite de Verão lá no Globe Theatre, que existe, né? Eu já falei para vocês aqui na outra live que existe, ele foi reconstruído, você pode ir lá assistir os espetáculos. O Sonho de uma Noite de Verão durou 3 horas. E os alunos que foram, e tinha alguns alunos que não eram alunos de teatro, que eram adolescentes de 14, 15 anos. E eles ficaram... Acabou a peça, um virou para mim e falou assim, professor, eu poderia ficar aqui mais 3 horas. Porque era algo simplesmente maravilhoso. Muito legal, né? Eu, particularmente, gosto de coisa grande, entendeu? Eu gosto de filme de 4 horas, 3 horas. Eu não tenho problema. Eu assisti, acho que umas 10 vezes Ben-Hur, O Vento Levou. Eu gosto de filme grande, né? Histórias grandes, peças grandes. Mas a gente está num momento mais dinâmico, né? Onde tudo é um pouco mais rápido, a gente tem uma outra dinâmica de vida. Então, de certa maneira, as comédias têm um pouco mais essa fluidez, né? Mas depende um pouco de como você adapta, né? Com certeza. A gente, por exemplo, estava comentando, a gente comentou do Ele, Ela é o Cara, né? Que é esse filme que faz a adaptação da Noite de Reis. Tem o 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é a adaptação da Megera Domada, que é maravilhoso e que é super legal. Acho que todo mundo já viu esse filme, né, moçada? 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Não tem como. Viu? Vai lá ver, porque é um clássico já. Mas a gente tem, por exemplo, uma versão de Sonho de uma Noite de Verão, que é um filme que tem a Michelle Pfeiffer como uma das personagens centrais e tal. Eu não lembro o nome do diretor, mas o filme já é muito lento e ele acaba se transformando num filme um pouco... Ele perde as oportunidades da comédia, ele fica muito, muito lento. Então, quer dizer, depende de quem faz, de como é adaptado e da mídia que está sendo adaptada, né? Total. E lembrando que quando a gente fala que adapta, né, é importante que se diga isso. O 10 Coisas que Eu Odeio em Você, por exemplo, ele não adapta oficialmente ali com o texto original, etc e tal. Assim como Ela é o Cara, né? Não é uma adaptação formal da obra, mas assim como o Cravo e a Rosa, por exemplo, né? É uma adaptação em tom de celebração, né? De homenagem, etc e tal. Sobre essa questão da adaptação de Shakespeare para o audiovisual, né? De uma forma geral, só para dar uma ideia de números, que eu acho que é importante. No IMDb, que é o maior banco de dados aí de cinema que tem na internet, o IMDb registra mais de 1.500 obras audiovisuais de Shakespeare, isso contando curtas-metragem, longa-metragem, peças filmadas, desde o cinema mudo até, tipo, agora. Capaz de ter entrado algo agora lá. Mais de 1.500. E o Guinness Book, né, do livro dos recordes, ele registra 410, acho que coisa de, eu não sei qual edição do Guinness, porque isso, a cada ano deve sair umas 5 adaptações de Shakespeare aí, fácil, no cinema. Mais de 410 obras adaptadas. Aí ele limita mais ali para filmes realmente, ou eventualmente algumas peças filmadas. Então, o material é tão vasto e tão grande, e aí o Guinness ele respeita adaptações propriamente do texto original ali, ou, evidente, com cortes do texto original, mas adaptações formais, né? E eu gosto muito de olhar para as adaptações informais, assim, tipo 10 Coisas que Eu Odeio em Você, né? E aí eu me peguei essa semana pensando um pouco na questão das comédias românticas, né? Que é um gênero que é unânime, acho que todo mundo gosta, né? De, sei lá, Uma Linda Mulher, Notting Hill e tal.
esses Julia Roberts movies, né, eles carregam muitas coisas shakespearianas, né? Uma Linda Mulher, aquilo que a gente vinha falando, ela tem a necessidade, né, para ser respeitada ali, em função dela ser uma prostituta e tal, ela para obter algum tipo, tem aquela cena clássica dela na loja de roupas e tal, para obter algum tipo de respeito, né, por parte da sociedade, ela precisa agir como uma mulher da alta sociedade, né, ela se molda de acordo com aquela determinada condição, né. Notting Hill, ela é uma atriz super famosa, ou seja, quase uma rainha ali, uma pessoa que todo mundo reconheceria em qualquer lugar, e ela se sente bem com a única pessoa que não reconheceu quem ela é, né? Ela se obriga também a atuar ali como uma civil comum e tal. O Casamento do Meu Melhor Amigo é um filme super cheio de tramóias e toda uma arquitetura diabólica ali que ela faz para acabar com o casamento do melhor amigo dela, que até metade do filme ela acha que é só um amigo, mas depois ela reconhece que ama ele, aquela coisa toda. Então, esses elementos, né, que estão em obras que em momento algum se dizem uma adaptação de Shakespeare, eles já estavam presentes no teatro de Shakespeare desde o seu tempo, né, 400 anos atrás. Então, eu acho muito interessante observar isso e como são assuntos muito pertinentes aí ao presente, né? A gente tem um diálogo, Shakespeare propicia diálogo com várias épocas e várias mídias diferentes, formatos diferentes. A gente trouxe a semana passada, né, os mangás, né? E olha só, eu queria só mostrar, não sei se eu já mostrei esse, mas vou mostrar. É que eu sou professora, gente, então eu gosto de mostrar, né? Olha só que legal. É um livro, que esse, no caso, está em inglês, mas eles são histórias em quadrinhos, né? Então você tem... Olha que legal. Só para vocês verem, você tem a peça de Shakespeare colocada em quadrinhos, né? Aqui tem um outro também super legal, né? Então você tem linguagens diferentes e, por exemplo, quem tem criança, quem tem adolescente, por exemplo, adaptações, Sonhos de uma Noite de Verão, adaptado para livro. Você tem aqui, ó, A Megera Domada, né? Muito Barulho por Nada. Então, são formas de você interagir com a obra que não necessariamente a direta, porque às vezes ela acaba assustando, né? Por conta das traduções, mas que são fundamentais para você aproximar, né? Me fala quanto tempo tem, que eu queria ler um negocinho de 3 estrofes aqui. Não sei se tem 17 minutos ainda. 17 Antes, minutos. só... Olha só que legal, gente. Olha só. A Megera Domada em cordel. Olha que incrível. Olha que incrível. Então, você tem a obra do Shakespeare sendo levada para várias formas diferentes, né? Aí eu queria só ler três estrofezinhas, só para a gente dar uma... Boa. Ó, Marília, é uma beleza isso aqui, ó. É da editora Nova Alexandria. Tem cordel de tudo quanto é coisa. Vale muito a pena, viu? Então eu vou ler só esses... Vocês lembram da Megera Domada? Quem lembra daquela novela O Cravo e a Rosa? Não sei se todo mundo lembra, mas, né, tem o Batista, que tem 2 filhas, a Bianca e a Catarina. A Bianca é a mais nova, todo mundo quer casar com a Bianca. A Catarina é a mais velha, mas ela é muito brava e ela não quer casar com ninguém, ela quer ser uma mulher independente. E o Batista quer que ela case. Então ele faz um acordo com o Petrúquio para que o Petrúquio dome, né, entre aspas, a Megera, né? Porque na visão, até no Shakespeare, a gente vê a visão de uma mulher independente que sabe o que quer e que não quer pautar a vida dela em função do casamento, é tida como uma megera, né? Então, sempre tem essa conotação, né?
E, aliás, a gente também fez no Instagram uma cena maravilhosa que umas ex-alunas minhas que já se formaram se inspiraram nessa história e fizeram lá uma brincadeira dos personagens da quarentena. Ficou maravilhoso. Foi a Beatriz Adas, a Emanuele Brito, a Júlia Duran e a Gabriela Gonzaga que fizeram. Então, ó, vou ler aqui rapidinho, tá? Muito legal. É um cordel, isso já é em formato de cordel. Eu vou contar uma história há muito tempo passada, na época em que a Itália não estava unificada. Vivia na rica Pádua uma família abastada. Ali, Batista Minola era um rico mercador, pai da bela Catarina, de semblante encantador, porém de um gênio terrível, que a todos causava horror. Também Batista era pai de uma joia da natura, era a caçula Bianca, um anjo de formosura, que a todo mundo encantava pela beleza e candura. Tinha muitos pretendentes, a mão da bela menina. Porém, o pai, que queria mudar a triste rotina, disse que só casaria se casasse Catarina. Assim, a pobre Bianca ficava sem opção, pois sua irmã Catarina tinha um gênio de dragão que afastava qualquer um que almejasse sua mão. Então, muito olha bom. que legal, gente. E é legal como Shakespeare ele influencia não só uma adaptação para uma outra mídia, ele influencia um texto novo, né? Ele resulta numa nova obra que resgata o Neil Gaiman, que é um autor super famoso aí de fantasia, ficção, horror, etc. Ele é o autor do Deuses Americanos, por exemplo, que é um livro que é bem famoso e virou série no Amazon Prime. Ele fez uma história nos anos 90 dentro da revista periódica chamada Sandman, que é uma revista muito, muito incrível, assim. A questão da fantasia é muito querida, né, pelos fãs de quadrinhos, inclusive eu. E ele tem uma história, em determinado momento do Sandman. O Sandman ele é uma espécie de um semideus ali, uma entidade dona do mundo dos sonhos ali. E ele tem outros irmãos, uma irmã é a morte, e assim por diante. E em determinado momento, e ele transita por todas as épocas da história, assim, de uma forma não necessariamente linear. E ele conhece, em determinado momento, o Shakespeare, que na verdade só era um ator que estava escrevendo sua primeira peça. E aí ele vira pro Shakespeare e fala: meu, você tá a fim de escrever histórias aí que sejam a criação de novos sonhos aí para a humanidade e tal, não sei o quê. Ele fala: puta, é isso que eu quero, né? Uma forma de se imortalizar ali. E aí o Sandman cobra um preço disso, né? Ele cobra que o Shakespeare presenteie a Rainha das Fadas, que é a Titânia, né? Titânia. Com uma peça. E, na verdade, ele faz o Sonho de uma Noite de Verão. Esse quadrinho chama-se Sonho de uma Noite de Verão, é uma história curta, de, sei lá, 30 páginas, que, inclusive, ganhou prêmio acho que é o World British, sei lá o que, é um prêmio de fantasia super famoso, que só entrava literatura pura e simples, né, não história em quadrinho. Ele ganhou o prêmio no lugar ali de outros livros, né, ou curtas histórias, mas via conta. Ele homenageia diretamente, e nessa história o Shakespeare ele apresenta Sonho de uma Noite de Verão pro Reino das Fadas. Então o Puck, a Titânia, o Oberon, eles são na verdade personagens reais que estão assistindo a encenação. É incrível, assim, essa história é muito boa. E é outro exemplo disso, né? De A mais B vira C, vira outra obra. Sim, as obras, elas... Porque, na verdade, a gente agora está num momento histórico, vamos dizer assim,
de que as adaptações, elas também são novas obras, entende? Elas também, e elas se desdobram Sem em dúvida. outras obras, né? Então, porque você teve durante muito tempo um pensamento de que o original era bom, era o maravilhoso, e as adaptações sempre eram ruins ou menos interessantes. Eu acho que isso também pode acontecer, mas eu acho que hoje a gente tem uma outra visão de dinâmica disso. Tanto é que a gente até comentou de Guerra nas Estrelas, que você tem os desdobramentos de outras histórias, dos outros personagens, entende? Então, muito legal que Sandman traga, né, que o intuito da peça ter sido feita para agradar os seres elementais, né? Exatamente. Não, Então, é incrível. é muito legal, é muito legal. Eu acho que eu até falei isso, acho que na primeira live, né? Que a diretora Julie Taymor, né? Que fez a adaptação fez o Rei Leão também, mas fez o Sonho de uma Noite de Verão. Tem uma adaptação dela fantástica na internet que dá para a gente dar pelo menos uma olhadinha em algumas cenas. Ela fala isso, ela fala que o Shakespeare é como se você andasse num elevador e cada andar é uma forma, é uma forma de você ver, entende? Você tem variados graus e diferentes possibilidades de leitura da obra do Shakespeare, né? Principalmente aqui no Brasil, tem essa visão de que ele é uma coisa inatingível e que não é só para os iniciados. E não, gente. Shakespeare é para qualquer pessoa. Ele escrevia para o povo, ele falava do povo, ele escrevia com exemplos, com metáforas. Então, a gente tem que desmistificar isso, entende? E tanto que ele é feito em trocentas mil adaptações, variantes e filmes e livros sei lá, clipes e histórias em quadrinho, mangá, cordel, tudo, entende? Então a gente precisa não, a gente pode abrir a nossa cabeça para poder conhecer, né? Eu acho que a Marina falou agora há pouco, aqui eu não sei se eu vi, Marília falou agora há pouco, a novela não tinha feito link com Shakespeare, né? Então, é muito legal. Claro, às vezes você não conhece efetivamente aquela peça, mas Rei Leão, a gente já falou aqui, né? Rei Leão é Hamlet, né? Então... E curiosamente, um filme que ninguém fala é o Rei Leão 2, que é igualzinho Romeu e Julieta. Que pouca gente acabou vendo o 2, mas o Rei Leão 2, acho que é um filho bastardo do Scar, que é o vilão do Rei Leão original. Ele aparece e ele é super discriminado e se apaixona pela filha do Simba. E aí Olha rola só. todo... Ele é Romeu e Julieta, assim, fato, assim. Que maravilha, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Você misturar as coisas. Uma coisa que eu acho muito legal daquele filme Shakespeare Apaixonado é que quando ele começa a escrever Romeu e Julieta, seria uma comédia de um pirata e o rapto da filha. Então, a peça que começa como uma comédia de um pirata, à medida que ele vai vivenciando o amor impossível dele, vai se transformando numa tragédia, que é o Romeu e Julieta. Então, não, é absolutamente, né? Aliás, acho que era Romeu e Ethel, né? Não lembro, eram outros nomes, e aí ele acaba chegando, né, até o Romeu e Julieta, né? Então, assim, moçada, é muito bom. Shakespeare é pra vida, é felicidade. Não, e é louco isso, né? Eu já vou puxando aqui para o fim, que falta 5 minutos. Eu já vou. É muito doido, assim, e é relativamente fácil concluir isso. A gente não tem como medir o tamanho da influência de Shakespeare, às vezes até de uma forma instintiva, na obra de determinado autor ou roteirista, né? No mundo pós-Shakespeare. Então, eventualmente, em alguns casos, esse que eu falei, por exemplo, do Rei Leão, eu não estou querendo dizer que o cara
de caso pensado, foi lá e fez uma adaptação oficial de Romeu e Julieta, né? Mas aquilo é tão igual Romeu e Julieta que instintivamente a pessoa, o autor, ele é influenciado por aquela obra, né? Porque a obra não... dele está na gente, né? A obra dele está na nossa absolutamente. Deu uma travadinha. Bateria aqui. Travou um pouco. A bateria não dura até o final. Boa. Então, mas é isso, a exatamente. Tá na gente. Total. E eu acho que, por exemplo, teve uma adaptação de Muito Barulho por Nada em 2012, se não me engano, do diretor o Joss Whedon, que é o cara que dirigiu Vingadores. Então, pode pesquisar um pouquinho em cima de qualquer grande nome aí da indústria, do teatro, inevitavelmente, né? Esbarra em Shakespeare a todo momento. Mas do cinema também, assim. Pode pesquisar um pouquinho. O Kenneth Branagh dirigiu o filme do Thor. O Joss Whedon dirigiu Muito Barulho por Nada. O Kenneth Branagh, que eu falei, é um ator que a gente até algum dia vai falar só dele. Que, além de ele ser um ator fantástico, ele é um diretor extraordinário. Uma live só dele. Então é muito louco isso. Para finalizar minha parte aqui, eu vou, para variar, puxar um pouquinho para o cinema. Vou falar de alguns caras que eu acho que são muito engraçados, diretores, cineastas engraçados, com uma obra muito puxada para comédia e que carregam muitos elementos shakespearianos, né? A Nancy Myers, ela é a diretora de O Senhor Estagiário, Alguém Tem que Ceder. Ela é roteirista do Pai da Noiva, da refilmagem com o Steve Martin e tal. Ela é diretora do Que as Mulheres Gostam. E, invariavelmente, nos filmes dela, tem elementos shakespearianos e, em especial, essa questão dos personagens serem sempre prisioneiros ali de um determinado status, de uma determinada condição, né? O Billy Wilder, que é um diretor já dos anos 40, 50, ele fez, por exemplo, O Pecado Mora ao Lado, ou Quanto Mais Quente Melhor, onde dois testemunhas ali de um determinado crime tem que se fantasiar de mulheres para fugir dentro de uma banda e tal. Divertidíssimo. E o próprio Woody Allen, que declaradamente era um fã de Shakespeare aí. Eu acho que ele está muito entranhado no humor e na nossa cultura. Sim. Ô, pessoal, muito legal, viu? Espero que a gente tenha trazido, né, um pouquinho aí de coisas, de diálogos sobre Shakespeare, né, com um pouquinho de conhecimentos com essas dicas, né? E a gente está se organizando, né, para poder colocar depois as referências e poder lançar esses vídeos aqui no YouTube. Em breve, né, Daniel? Com certeza. Em breve. Com certeza. Então, fala aí qual vai ser o tema da semana que vem, da próxima. Olá, não entendi o que você falou. Qual vai ser o tema da próxima live? Então, qual é o tema da próxima live? A gente está elaborando aqui, a gente está conversando para ver algumas possibilidades e a gente vai... Na verdade, a gente já sabe, né, Daniel? Vamos falar, né? A gente vai fazer listas, a gente vai fazer top 5 de Shakespeare em vários quesitos, tá? Então, assim, vão ter vários top 5 e aí vocês podem já ir pensando no que vai ser esses top 5 e cada top 5 a gente vai discutir um pouquinho sobre a temática, né? E acho que vai ser muito legal, acho que vai ser bem interessante. Então, convidem os amigos. Na próxima quinta, 19h30, a gente vai estar aqui de novo, né? É isso aí. Vamos fazer um top 5. Vamos definir aí qual vai ser o critério. Já adianto que não quer de forma alguma dizer que o top 1 é melhor que o 2, o 3. É só uma forma de organizar ali a conversa. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Val. E até semana que vem. Até lá, moçada. Muito obrigada, viu? Um beijão para todo mundo que veio aí, escreveu um monte de coisa legal. A gente está